Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje para falar que Deus possa abençoar aí a sua casa, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Que Deus possa abençoar aí o seu ministério de louvor e adoração. Hoje nós estamos aqui para falar de louvor. Para um minutinho, para você ver essa revelação do céu que Deus tem para o seu ministério de louvor e adoração. Eu vou logo com a pergunta perguntando para você hoje de manhã, agora cedo. Por que o cartão postal da sua igreja não funciona? Por que não há unção no cartão postal da sua igreja? Essa você não sabia, né? Cartão postal é o louvor da igreja. O louvor da igreja é o cartão postal da igreja, onde tem um bom louvor, onde tem uma boa adoração, onde há a presença do Espírito Santo na igreja, onde há unção no louvor. Você pode ter certeza que lá vem uma boa palavra de Deus. Lá vem uma boa palavra. Você sabia que Deus deu uma ordem a Moisés para separar uma tribo chamada tribo de Levi, e os meninos acima de 5 anos eram tirados daquela tribo para adoração? Você sabia que esses indivíduos eram levados ao tabernáculo e ficavam no tabernáculo? Eu falo que o tabernáculo ele era dividido em 4 partes. Era o alpendre, o lugar santo, o átrio e o santo do santo. Milhares deles chegavam ao alpendre, centenas chegavam ao lugar santo, dezenas chegavam ao átrio e um só passava para o santo do santo. Eu costumo dizer que todo sacerdote naquela época era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Você sabia que os levitas naquela época era que montava e desmontava o tabernáculo? Você sabia que os levitas naquela época se consagravam a Deus? Você sabia que os levitas eram eles que carregavam a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança naquela época significava a presença de Deus? Onde a Arca da Aliança chegava, ali também chegava a presença do Deus vivo. Você sabia que os levitas eram que faziam isso? Você sabia que antes de Davi morrer, a Bíblia fala que Davi ele se ajuntou todos os levitas do reino, que deu 35 mil levitas, 32 mil levitas, e esses levitas, Davi separou em torno de 4 mil, que ficavam 24 horas adorando no templo. Por que não há unção no louvor da tua igreja? Porque Hebreus 13:15 fala assim: por ele, pois, oferecemos sempre a Deus sacrifício de louvor. Espera um momento, sacrifício de louvor. A Bíblia não fala sacrifício de jugo sobre a igreja. Eu não estou falando sacrifício de pano de saco. Eu não estou falando de jugo sobre a igreja, porque Cristo morreu na cruz do Calvário e foi levado sobre ele todas as nossas dores. Então não precisa você prestar sacrifício de pano de saco e colocar jugo sobre a sua igreja hoje. Mas a Bíblia está falando aqui sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor e adoração não é para o homem, não é para o líder, não é para mim que sou pastor, não é para a igreja, mas o louvor que sai dos meus lábios, do levita, do adorador, é somente para Deus. Louvor, uma oferta espiritual a Deus. Louvor, uma oferta espiritual a Deus. Por que o louvor da sua igreja não funciona? Por que não tem consagração no ministério de louvor hoje? O louvor hoje não tem jejum. O louvor hoje não sabe o que é ir ao monte. O louvor hoje não tem palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus. Se você mandar os levitas de hoje perguntar para eles quantos livros tem a Bíblia, ele não sabe. Se mandar ele procurar o livro de Êxodo e Gênesis, ele vai caçar o livro lá em Apocalipse. Se você perguntar a ele quais os profetas menores da Bíblia, se você mandar ele procurar o livro de Joel na Bíblia, ele não sabe onde está. Não tem conhecimento porque não lê a palavra de Deus. Ele não lê, não busca conhecimento dentro da palavra de Deus, porque aquele que busca a palavra, aquele que tem conhecimento da palavra, aquele que estuda a palavra, com certeza
ele tem presença de Deus. Aquele que busca dentro da palavra de Deus, busca conhecimento, ele tem unção na vida dele. O levita hoje não sabe nem o que é jejuar, porque a liderança hoje está pegando o levita no laço, porque o camarada toca bem, porque a pessoa canta bem, eles estão pegando a pessoa e colocando no altar. Ei, tocar bem, cantar bem não traz unção de maneira alguma. Os levitas estão subindo hoje no altar para apresentar. Ei, deixa eu te falar para você uma coisa: altar não é lugar de apresentar. Se você quer apresentar, você monta um palanque lá na rua e vai apresentar lá. Altar é lugar de adoração. Nós vamos à igreja hoje, nós vamos ao templo hoje com um só objetivo: para adorar a Deus. Muitas das vezes o que vemos dentro da igreja é gritaria. Gritaria não quer dizer presença do Espírito Santo, não quer dizer unção. Passei na igreja essa semana, o louvor estava parecendo mais um culto fúnebre do que um louvor, adoração a Deus. Que nós possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Os levitas hoje não sabem o que é consagrar, o que é separar para Deus. Os levitas hoje estão subindo no altar sem conhecimento. É por isso que não há unção no seu louvor. Por isso que não há unção, não há presença no louvor, na adoração dentro da igreja hoje. Porque as pessoas hoje, quando há gritaria, as pessoas hoje entram na igreja e muitas das vezes saem da maneira que entrou. Porque o que houve foi uma gritaria. O que houve foi Judas. Judas, ele passou por um remorso, se arrependeu, chorou, foi lá e se enforcou. Mas a Bíblia fala que Pedro passou por um arrependimento genuíno. Altar é lugar de adorar a Deus, de exaltar a Deus. Toda liderança, todo ministério de louvor tem que saber isso. Por que que hoje eu não uso banda? Fui convidado várias vezes e não uso. Por quê? Porque nem todo mundo está com o mesmo compromisso que você está. Nem todo mundo estava com o mesmo compromisso que eu estava. Porque eu aprendi ao longo do tempo, ao longo dos anos, que louvor é adoração a Deus, celebração, exaltação a Deus. E a maioria de todos que tocavam comigo não estava no mesmo objetivo. E aqueles que tocavam hoje continuam da mesma forma, do mesmo jeito, e nada mudou na vida deles. Nada mudou. Por que não? Porque eles estão subindo no altar para apresentar, e não para adorar a Deus, não para adorar e exaltar a Deus. Cantar bem, tocar bem, fazer acordes merambulantes não traz unção à nossa vida e não traz unção à igreja. Porque o louvor, o ministério da igreja, ele tem por responsabilidade levar a igreja à adoração. 75% a 80% ele tem por obrigação levar a igreja à adoração. E o ministério da sua igreja faz isso? Quando está adorando, a igreja está adorando? Ou está havendo dentro da sua igreja um culto fúnebre do que uma adoração? Ou está havendo dentro da sua igreja uma gritaria sem parar, ou adoração a Deus? Não é sinônimo de presença do Espírito Santo. Não é sinônimo de presença do Espírito Santo. Mas aquele que sobe no altar com o objetivo para adorar a Deus, para exaltar a Deus através do louvor, e tem conhecimento da palavra, e paga um preço através da adoração, jejua, ora, conhece a palavra de Deus, se consagra a Deus, esse sim, a unção na vida dele, a presença de Deus na vida dele. Que você busque a presença de Deus. Não sobe no altar para fazer uma apresentação. Não faça isso. As igrejas hoje estão cheias de pessoas, e quando você está dentro da igreja que você ouve certo tipo de louvor, dói o teu coração. É de unção, pastor? Não, de tristeza, porque não tem unção, não tem presença de Deus. O Espírito Santo me ensinou algo, ser observador, e eu observo tudo que está acontecendo ao meu redor, e é isso que nós temos que fazer. O levita verdadeiro,
ele tem que descobrir na hora do louvor onde o Espírito Santo de Deus quer levar a igreja. E você sabe disso? Você sabe reconhecer isso? Você tem isso? Você tem esse ministério na sua vida? Deus te deu esse ministério, porque todo levita deveria ter isso e saber disso, como isso funciona, mas não sabe. Não sabe o que é unção, não sabe quando é presença e não sabe quando é gritaria e não sabe quando é culto fúnebre. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da sua igreja e que Deus tenha misericórdia do teu ministério de louvor. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.